As atenções da sociedade brasileira estão voltadas para a pauta deste Congresso Nacional nesse primeiro semestre legislativo. Isso ocorre porque, ancorado em temas econômicos, políticos, mas também temas sociais, culturais, o Senado vem protagonizando discussões de interesse de todos os segmentos da sociedade brasileira. Desde o início do período legislativo, temos trazido à pauta o Pacto Federativo, que, em seu contexto, traz a forma de distribuição do FPE e do ICMS, a partilha dos royalties do petróleo e os debates sobre projetos de lei que compõem alterações no Código de Defesa do Consumidor. Só este mês, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, temas de interesse de todas as mulheres brasileiras estão nas rodas de discussões da sociedade, como, por exemplo, a PEC das domésticas, que aprovamos ontem aqui no Senado Federal. Com muita satisfação, com muita alegria, equiparamos os direitos trabalhistas e previdenciários de todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos do nosso país. Não por acaso o Senado Federal conquistou o selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Este selo foi concebido pela Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República, como reconhecimento ao trabalho desenvolvido por esta Casa, com vistas a garantir a igualdade de oportunidade para todas os trabalhadoras e trabalhadores do nosso país. Agora trazemos à pauta a apreciação do projeto de lei da Câmara, número 98 de 2011, que institui o Estatuto da Juventude, que tem como relator o senador Paulo Paim, que acabou de falar aqui, mostrando o seu empenho, a sua dedicação, o seu compromisso para aprovar na próxima quarta-feira, na Comissão de Assuntos Sociais, o Estatuto da Juventude Brasileira. Sob o exame da CAIS, o Estatuto da Juventude estabelece os princípios e diretrizes das políticas públicas para esse segmento da população. A proposta do Estatuto da Juventude, que tramita há 9 anos no Parlamento, é uma reivindicação antiga dos movimentos sociais juvenis e de gestores de políticas públicas desta área. Fruto das resoluções aprovadas nas Conferências Nacionais de Juventude, realizada em 2008 e 2011, respectivamente, o Estatuto da Juventude está entre as prioridades das juventudes partidárias, dos grupos sociais e organismos oficiais da juventude. No âmbito do projeto de lei, o Estatuto da Juventude tem como eixo organizador dos direitos desta parcela da população a promoção da autonomia e emancipação dos jovens de nosso país. Desta forma, a proposta de Estatuto da Juventude dispõe sobre os direitos do jovem, as diretrizes das políticas públicas da juventude, criada em 2003, no início do governo do ex-presidente Lula, e o estabelecimento do Sistema Nacional da Juventude. Neste contexto, uma das discussões em torno do Estatuto reside na faixa etária para a definição da juventude. Esta definição tem sido motivo de polêmica aqui nesta Casa de Leis, diante da incompreensão que não precisamos aqui relatar. Conforme a Organização das Nações Unidas, a faixa etária de jovens é a de idade entre os 15 e os 24 anos. Nesta condição, avalia a ONU, existem hoje no mundo cerca de 1 bilhão de pessoas e destes 34 milhões integram a nova geração de jovens brasileiros. Quero, portanto, como educadora, como mãe parlamentar e também atenta aos fenômenos sociais contemporâneos, posicionar-me a favor da faixa etária de 15 a 29 anos para a definição da juventude. Faço, considerando, entre outros, o tempo de escolaridade e de formação profissional da população jovem, assim como as dificuldades de inserção na atual geração de jovem no mundo do trabalho e em outras dimensões da vida adulta. Do ponto de vista legal, a adoção e reconhecimento desta faixa tem como base a Lei 11.129 de 2005, que criou a Secretaria Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Juventude. Esta fase também está em conformidade com o uso comum na maioria dos países da América Latina e a Convenção Ibero-Americana de Direito dos Jovens. O Brasil, como estamos a testemunhar, vem avançando no tocante à garantia dos direitos geracionais de sua população.
Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, vigente desde 1990, e o Estatuto do Idoso, criado em 2003. Mas não temos ainda o Estatuto da Juventude. Em nosso país, a juventude é o único grupo, no tocante à idade, que não tem ainda seus direitos específicos estabelecidos em lei. Neste particular, somos o país mais atrasado na América Latina. Vários países do continente já fortaleceram os marcos legais da juventude. No México, República Dominicana, Colômbia, Equador, temos a Lei da Juventude. Na Nicarágua, temos a Lei de Promoção do Desenvolvimento Integral da Juventude. Em El Salvador, temos a Lei Geral da Juventude. E na Venezuela, país em que fazemos fronteira, nosso estado de Roraima, temos a Lei para o Poder Popular da Juventude. No Brasil, parcela correspondente a mais de 1/4 da população brasileira, a juventude precisa ter reconhecido seus direitos à educação, à saúde, à cidadania, à cultura, à profissionalização, ao trabalho, à renda, tem direito à segurança pública, participação social e política, diversidade e igualdade. Trata-se da fase mais rica da vida humana, mas é também a fase em que todo ser humano tem inseguranças, principalmente quando é chamado a tomar decisões e se posicionar no mundo. Por isso, na discussão sobre o Estatuto da Juventude, atenta ao tempo em que vivemos, defendo, entre outros pleitos dos jovens brasileiros, a regulamentação do benefício da meia entrada para os estudantes como complemento da formação cultural, educacional e intelectual desses jovens. Em nosso país, a Constituição de um marco legal e institucional próprio visa constituir uma política nacional de juventude como política de Estado. Neste caso, chega em boa hora a emenda da Secretaria Nacional de Juventude, que garante este benefício aos estudantes e o amplia para os jovens com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo. Esta ampliação visa alcançar a parcela de jovens que vivem em condição de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Desta forma, inútil seria a manutenção da previsão de cota com os percentuais de 50% e 40% do total dos ingressos dos eventos, evitando assim a descaracterização do benefício. Portanto, é reconhecendo as políticas da juventude como política de Estado que o Brasil poderá encerrar de forma positiva o primeiro ciclo de leis que garantem direitos geracionais. É atendendo aos anseios da nossa sociedade que poderemos reafirmar que os sinais de mudança nesta Casa de Leis são reais. E diga-se, a juventude brasileira reflete pontos vulneráveis que precisam ser revistos, e isso ainda há tempo de ser feito, aprovando na quarta-feira da semana que vem, dia 3 de abril, o novo Estatuto da Juventude Brasileira. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada.